Pregação evangélica para a glória de Deus. Acompanha aí e comente bastante. Amém? Ele disse que o que acontece quando ele estava lá para ministrar nesse casamento, ele disse que a batalha espiritual estava tão grande, mas tão grande mesmo, que ele disse que sentia como se fosse uma mão empurrando ele para trás. Então as batalhas existem. Eu percebo nesta noite que a gente estamos em constante batalhas espirituais nesse culto. Não sei se vocês têm percebido as lutas e as batalhas, mas eu tenho percebido. Esse som nunca foi assim, depois que eu comecei a operar ele, mas assim, eu quero dizer, com som ou sem som, a gente vai pregar a palavra de Deus, amém? Se possível, a gente acaba desta forma. Tira daqui, agora eu vou ver o que é que ele vai fazer. Amém ou não amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Fica todo mundo de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Deus, eu quero orar mais uma vez, Senhor, clamando a Tua presença em nosso meio, pelo Teu poder que entra em ação nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, que o Senhor também continue abençoando e usando a vida dos ministros de louvor. Deus, que cada louvor, Senhor, foi louvado aqui, o Senhor possa receber com um cheiro suave em tuas narinas. Que cada palavra, Senhor, dita aqui pela pastora Cris, Senhor, que seja vinda do teu coração, que entre em nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor envie teus anjos agora, Senhor, no mundo do Espírito. Que Jesus, toma agora essa igreja nas tuas mãos, Senhor. Toma, Jesus, cada pessoa que aqui está. Protege, guarda, livra de todo mal. Toma as famílias, as casas, Senhor. Deus, de cada irmão que está ao alcance da nossa voz. Deus, fala conosco nesta noite, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Se tu quiseres curar nesta noite, nosso Deus, Senhor, cure. Se tu quiser, Senhor, também libertar nesta noite, Senhor, liberte. Mas que a tua presença seja real e notória em nosso meio. Porque teu Espírito Santo, Deus, ache liberdade em nossos corações. Pai, em nome de Jesus agora, quebra toda resistência, Senhor. Quebra toda batalha espiritual contra a tua igreja. Deus, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nesta noite não vai ser diferente. A tua igreja vai vencer. Porque Jesus é o meu Senhor, é o dono da tua igreja. E aqueles que creem, diga glórias a Deus e dá uma boa para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós chegamos a boa hora. Claro que o culto todo é uma bênção, mas a hora da palavra é a hora de sentarmos para ouvir a voz de Deus. Amém? Fica todos de pé ainda mais um pouquinho para a gente ler o texto da palavra de Deus, é só um capítulo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, e o versículo 18, 19 e o 20. A base do nosso texto é o versículo 20. Mas vou ler do 28, do 18, 28. Para quem vai se batizar é um bom texto, né? Mas confesso para vocês que eu estou muito feliz nessa noite de estar aqui. Final de semana, e essa semana foi muito abençoada para nós. Muitas lutas, muitas batalhas, mas também muitas vitórias. Só tem vitória quem passa lutas. Não existe vitória sem lutar, né, irmão? Então, glória a Deus. A única vitória que existe sem vitória, sem lutar, é a vitória de um time de futebol. É verdade. Mas, ou uma pessoa que tem o nome Vitória. Mas diz assim a palavra de Deus: e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder na onde? Nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-eis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, versículo 20, eu quero que toda a igreja ler comigo. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, a parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias,
glórias, até a consumação dos séculos. Podeis acertar dando glórias. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, já faz tempo que eu não prego uma mensagem aqui tão cristocêntrica como a que eu quero ministrar hoje. A semana passada foi algo sobrenatural. Não sei se vocês podem observar a palavra da semana passada. Mas Deus colocou aquela palavra em meu coração e eu estava desejoso para ministrar. E essa semana eu falei com a pastora Cris que eu queria voltar a ministrar, vou beber do mesmo copo que eu e a pastora somos um, que eu queria voltar a ministrar justamente essa palavra, porque era uma continuidade da semana anterior. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu vou falar: Jesus está conosco. Amém. A semana passada nós falou de quê? Quem lembra? Nós falamos de como nós deveríamos se portar, não é isso? Não. Eita, misericórdia. Ninguém lembra? Falamos que nós somos um corpo. Opa! Aê! Somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. Amém. E nós, como cristãos, precisamos exercer essas funções. Lembra que eu peguei o Alex aqui e falei do pé, da mão, da cabeça, do olho? E nós tivemos até uma campanha com isso, mostrando que nós precisamos estar em perfeita harmonia com o projeto de Deus e com a igreja. Amém. Falei também a respeito de a gente orarmos por nós mesmos para que a gente seja parte desse corpo e que a gente também não adoeça. Trouxe até aquela semelhança do hospital. Lembra? Lembro, sim. Que eu falei que no hospital há médicos sãos para cuidar de pessoas, mas há pessoas que estão doentes, que já estão de alta para ir embora, e tem pessoas que estão chegando doentes ali que precisam ser curadas, não foi isso? Foi isso. E tem aqueles que depois de são, ou que está cuidando, adoece, que é o caso dos médicos. E por incrível que pareça, minha esposa essa semana passou mal, e eu levei ela lá no Unimed. E quando eu cheguei lá, tinha uma menina funcionária sendo atendida pelas próprias colegas, porque ela passou mal e ela estava sendo atendida. Aí eu olhei, dei risada e falei assim: a palavra assim cumprida, confirmação de Deus. Porque eu ministrei que a gente precisa entender que como igreja, irmãos, aqui dentro há vários tipos de pessoas. Há pessoas que já estão no estágio avançado. Vou dizer, irmã Cassiane. Quantos anos na fé, irmã Cassiane? Rapaz, tem uns anos bons aí, viu? Tem uns anos bons, hein? Tem mais de 10, hein? Tem, Mais de 10 anos. Mas tem aqueles que estão chegando agora. Que nem irmã Nilza. Quanto tempo, irmã Nilza, tem na fé? 1 ano. Tá vendo? Mas tem aquele que já tem, que nem a pastora Cris, 20 anos. É verdade. E tem aquele que está como eu, 18 anos. Então, isso não quer dizer que eu não posso adoecer, ou que a pastora não pode adoecer. E a igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos cuidar uns dos outros. Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. E saber que todos nós somos importantes no reino de Deus. Então, hoje, eu deixei para falar, como eu falei, que uma coisa era a gente se comportar como o corpo de Cristo, e agora depois era a importância de Jesus para o corpo, que era para a igreja. Amém? Amém. E aí hoje eu vou pregar justamente: Jesus está conosco. E eu gostaria de ler a introdução com vocês, porque eu guardei essa introdução. A mensagem, que é Mateus 28, 20, que fala que certamente eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, correto? Correto. Mas a introdução diz assim, Deus está conosco, mas as nossas faltas de vigilância podem trazer consequências ruins. E como podemos evitar que isso aconteça? Você acha que a falta de vigilância traz consequências ruins, sim ou não? Com certeza. E nós podemos evitar esse mal ou não? Sim. Então hoje nós vamos justamente aprender isso. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, vigiai e orai para que não entre em
tentação. Porque a carne é forte, Que a carne é fraca. a carne é, Fraca. mas o Espírito vivifica. Ou nós temos que entender que o Espírito é forte, mas a carne é Fraca. fraca. Então por isso nós precisamos vigiar. Amém? Amém. Irmãos, e de antemão, né, nós vamos falar como um perigo, né, da falta de vigilância, né, ou a falta, né, com a palavra de Deus traz consequências bem ruins. O perigo das nossas faltas de vigilância com a palavra de Deus. Amém. Eu gostaria de falar primeiro um texto, que é Lucas 24, 13, 35, 24, 13 a 35. E o verso 27, que é o mais importante, que é para a gente ler, que é para eu decorrer esse texto. Lucas 25. Todos encontraram? Lucas 24. Nós está em Mateus, 3 livros para frente. Amém. Lucas 24, 13, mas nós só vai ler o 27. E eu vou contar ali uma história da Bíblia Sagrada interessante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Som, eu estou quase te aposentando, viu? 2 minutos eu vou me chatear com você, eu vou desligar. Glória a Deus. Glória a Deus. E começa, vou começar do 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas que explicavam ali que dele estava ou que se achava em todas as escrituras. Olha que coisa interessante. Porventura não adivinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas explicavam ali o que dele achava em todas as escrituras. Parece um texto que mexe um pouco com o nosso raciocínio. Por que esse texto mexe com o nosso raciocínio? Primeiro, porque aqui está contando a história de 2 discípulos. Primeiro, esses 2 discípulos eram discípulos de quem? De Moisés? De Jesus. Não, de Jesus. 2 discípulos de Jesus estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús. Quem conhece essa história? Levante a mão, porque eu não vou perder muito tempo nela. Só a diaconisa de Nalva, a irmã Fernanda. Então vou ter que gastar um pouquinho de tempo. Tenha paciência. A Bíblia diz que 2 dos discípulos, Maria das Neves, que é Rola, minha irmã, vou chamar de Rola mesmo, disse que estava indo numa aldeia chamada Emaús. A aldeia era como se fosse povoado hoje. Hoje se chama povoado, Porto da Passagem, Mandacaru, Santo Estevão e tal. Não era cidade. Era uma aldeia, era um povoado. E os discípulos de Jesus, lá vai Iranilza, conversando entre eles. Você sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, o Filho de Deus, aquele que ia salvar o mundo, e agora o que será de nós? E eles vão conversando muito triste. Por quê? Porque na sexta-feira a Bíblia diz que Jesus tinha sido preso e Jesus tinha sido morto pelos nossos pecados. E aí, quando Jesus é morto, diz que os discípulos estão indo muito tristes conversando. E diz que quando eles pensam que não, quem aparece entre eles? Jesus. Mas eles não conheceram Jesus. E Jesus começou a andar com eles. E disse que lá vai conversando. Disse, ei, por que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tão tristes? E aí eles falam assim, mas Senhor, tu és o único peregrino que está andando nesse caminho, que não sabes o que aconteceu. Mataram o nosso mestre, o rei dos judeus. E hoje já é o terceiro dia e nada dele. Então nós estamos muito tristes. E aí o próprio Jesus diz assim, mas o que é que está escrito? Nas escrituras não falava dele? Começando desde o profeta, passando por Moisés, todos não falaram a respeito deles. Glória a Deus. E aí eles dizem que eles mesmo assim ficam como se não entendessem. E diz que quando pensa que não, chega a aldeia. Na hora que ele está naquele bate-papo, chega a aldeia. E diz que eles entram e Jesus fez que ia passar direto. E aí eles dizem, não moço, já está chegando a noite, fica aqui conosco, entra para conosco. E Jesus vai e entrou junto com eles naquele lugar. E quando eles estão ali naquele local, conversando e tal, continuou o papo.
E diz que mais tarde chegou a hora da refeição. E quando eles vão, pode entrar o Asa. Quando chega na hora da refeição, o que acontece? Jesus partiu o pão. E quando ele partiu o pão, eles viram pela maneira que Jesus partiu o pão. Eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, Maria, diz que quando eles olharam, Jesus já não estava mais. Estava só o lugar de Jesus. Aí eu questiono para o outro, mas não ardia em nossos corações quando ele falava conosco no caminho? Porque era Jesus. Aí eles começam a lembrar. Lembra das mulheres que falaram que ele ressuscitou? Vamos embora agora para Jerusalém, vamos avisar os outros discípulos que ele ressuscitou. E aí ele diz que esses discípulos agora correm para dar as boas notícias. E aqui eu faço minha primeira observação. Você já imaginou? Eles andaram com Jesus, falaram com Jesus, conviviam com Jesus, mas agora não foi capaz de conhecer ou de se lembrar o que estava escrito na palavra. É desse jeito, meu Deus. Já pensou? É forte. A pastora Cris estava falando que a gente prega aqui, tem hora que parece que o povo não está entendendo. Mas há um perigo muito grande com isso. Por quê? Tudo está sendo escrito e tudo está sendo falado. Tanto diante da igreja como diante de Deus. Deus nos dá a direção para a gente estudar. Não é fácil não, irmão. Eu estava conversando hoje com o irmão Massarai, uma pessoa para estudar a Bíblia, para pregar a Bíblia, não é de uma noite para um dia, não é fácil. Porque além de ela estudar, ela tem que pedir a revelação ao próprio Deus. Nós, como pastores, nós não viemos aqui encher vocês de conversa fiada, nós pedimos direção a Deus, oramos a Deus, pedimos e estudamos a Bíblia várias vezes para trazer a palavra aqui. Mas o que acontece entre nós é que às vezes estamos distraídos. E às vezes passamos nisso desapercebidos. E isso é um grande perigo. A Bíblia diz que Jesus estava falando com eles, Érica, e eles não reconheceram. E eu vou fazer para vocês entenderem melhor. A palavra de Deus está sendo pregada todos os dias. Eu perguntei aqui hoje qual foi a palavra da semana passada. E se eu dizer que em 2020, 2018, o missionário Leandro, o diácono Leandro, pregou a palavra dizendo que a vida do homem estava difícil até o dia que ele se encontrava com Jesus, porque o paralítico de Betesda, no dia que se encontrou com Jesus, disse que a vida dele foi mudada. Não lembro agora o ano, mas lembro de uma palavra que o diácono Sidney ministrou aqui neste lugar, falando das bem-aventuranças de lá de Deuteronômio 28. E nós precisamos guardar a palavra de Deus dentro de nós. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de não reconhecer o milagre de Deus. Amém. Servir a Deus enquanto está tudo bem é tranquilo, mas eu quero ver no dia da adversidade. E aí Jesus disse assim, ó, ensina-os a guardar todos os mandamentos e certamente estarei convosco todos os dias. Ou você acha que Jesus só vai estar com você no momento bom? Em todo o tempo. Será que Jesus, Maria, só vai na tua casa no dia que vai alguém? Não, gente. É óbvio que não. A igreja vai passar por luta se a própria Bíblia diz isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você já viu a igreja se tem uma promessa dessa e ela não vai passar por luta de alguma coisa errada? Não é igreja? Se nós, como crente, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós não passarmos tribulações, nós não somos cristãos, irmãos. É verdade. Se você é um crente que ninguém fala mal de você, se você é um crente que não tem problemas, me fale aí que você é crente que eu não vou acreditar. Crente tem problemas. É verdade. Pode ser pequeno, mas vai ter. E uma hora o grande vai chegar. Eu me lembro que teve um dia que o irmão conversou comigo e disse, pastor, eu não sei o que é luta. Falei, misericórdia. Falou, nunca passei por prova nem luta, para mim o evangelho, graças a Deus, é bem. Falei, tá certo. Passou um ano, 2. Hoje, irmãos, não está numa peleja.
Já teve dia de eu encontrar ele e dar pena. Homem velho, barba na cara, barba branca, chorando. Eu abraçar ele aqui e dizer assim, vamos ali. Sair conversando com ele para não expor ele para a sociedade. E sair com ele abraçado, conversando, orando com ele. E depois eu chegar lá na máquina e dizer assim, chefe, aconteceu um probleminha ali, eu atrasei, mas passei alguns minutos aí, porque eu não podia deixar ele sozinho chorando por causa de problemas. Todos nós vamos ter problemas. Agora o grande problema é você não guardar a palavra. A palavra de Deus. E isso é o grande problema. Não pense em você que um dia você será desapercebido diante de Deus. Que não. Todos nós. Letícia está aqui. Vai ter certeza que o teu acusador vai dizer assim, ó, fez isso, respondeu a mãe, fez isso, fez aquilo. E aí o Senhor vai ser o quê? O nosso advogado. E se você não ter esse advogado, não tem o que fazer. Então todos nós precisamos guardar a palavra de Deus. Amém ou não amém? Todos estão entendendo? Sim. Paulo reúne os seus discípulos e diz assim, olha, durante 3 anos e 6 meses, eu não deixei de ensinar tudo o que era para ser necessário para vocês. Agora cuidem de vocês mesmos. Sabe por quê? Porque após a minha partida vai entrar no meio de vocês lobos e devoradores, e não pouparão o rebanho. Olha que conselho Paulo está dando para o povo. Se levantarão da onde? Do meio de vocês. Verdade. Não é de fora, não, porque se vir de fora, quem é aquele comedor de cachaça lá? Para vir falar alguma coisa, tá bêbado, mas vai se levantar no meio da gente. Essa semana a pastora vem conversando e diz assim, ó, pastor, eu não acredito se sair mais gente da igreja, não. Mas eu estou com o coração em paz. Eu falei, minha filha, é 2. Se sair, Deus abençoe. Vai ficar o que tiver que ficar. O povo não é meu, você não está me fazendo um favor, você está vindo aqui por causa de Jesus, o povo é de Jesus. E para mim, desculpa a expressão que eu vou dizer, que eu não quero isso, mas quanto mais gente, mais fácil fica o trabalho. Porque a gente dá trabalho. É verdade. Gente dá trabalho. E muito, né? Então, irmãos, eu não quero. Se quiser, pode ir. Deus abençoe. Amém? Amém. Eu quero voltar para a Bíblia. Em Lucas aqui nós ouvimos essa palavra que os discípulos estavam com Jesus e não conheciam, correto? Correto. Só que na hora do partir do pão, irmão, é justamente outra coisa que eu quero comentar. O partir do pão em Israel é um momento de comunhão. Pronto. O problema é esse? Aí agora tu grita. Se o problema é o som, grita agora. Tá pensando que eu dependo de você? Eu dependo de Jesus, eu tenho um garganta. Então, irmãos, o que acontece? Melhor, vamos resolver isso aqui de uma vez. Agora você não grita mais. Pronto. O problema é que nós queremos que tudo fique fácil. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês só levantem a mão. O verdadeiro, quem seja verdadeiro. Quem foi essa semana que passou a semana todinha sem ler a Bíblia? Ninguém, né? Graças a Deus. Mas me diz aí, quem leu a Bíblia 5 vezes durante a semana? Levanta a mão. Quem leu 5 vezes? Um dia por semana. Irmã Fernanda. Quem leu a Bíblia aqui mais de uma vez por dia? Ninguém. Irmã Fernanda, glória a Deus. Mas a Bíblia disse que aqui é o quê? Os mandamentos do Senhor estão contidos aqui nas Escrituras. É verdade. O que acontece, que nós precisamos entender, é que nós somos cristãos, e cristão precisa se alimentar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos orienta a viver de acordo com a própria palavra. E nós precisamos aprender a palavra de Deus para viver uma vida santa. Os discípulos disseram que quando Jesus partiu o pão, por quê? Porque havia um costume entre eles de comer juntos, de estar juntos como cristãos, de celebrar juntos, de estar vivendo em perfeita comunhão. Se nós somos cristãos, se nós servimos a Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé. E quando você conversa, quando você fala, quando você anda, por onde você chega, as pessoas descobrem quem você é. Por causa de quê? Costume da palavra.
natural as pessoas perguntam, tu é crente? Hoje eu estava almoçando com um menino e eu conheço ele há 4 anos e hoje ele me falou que era crente. Eu falei, tu é crente? Filho, assim, tu é crente? Ele sou. 4 anos trabalhando com sacana, condenado, falei, meu Deus me perdoe, e nunca sabia que era crente. Que crente é esse, irmão? É verdade. Tu já pensou, Iranilza? Tu tem um ano, toda a comunidade hoje sabe que tu é cristão. Imagina uma pessoa trabalhando comigo 4 anos. Vim descobrir hoje que ele é crente, Maria. Mas porque ele nunca falou. Porque ele nunca falou, porque ele não dá testemunho de crente. É verdade. Porque quem dá testemunho de crente, na hora que você começa a conversar com 2 minutos, a primeira conversa é, tu é crente. Peguei o telefone hoje, para glória de Deus, ontem. Alguém ligou para querer comprar meu carro, a gente começou a conversar, ele falou assim, tu é crente, não é? Eu falei, sou pastor. Ele falou, deu para perceber. Glória a Deus. Então, para a glória de Deus, isso eu quero te dizer, irmão, que Jesus, na hora que ele partiu o pão, os discípulos, aí entenderam, olha, estão juntos. É verdade. É como um de nós, ele tem alguma coisa diferente. E aí lembraram quem era Jesus. Pode falar. O pastor Edilson, em poucos minutos a gente foi lá em Salvador fazer uma consulta. E aí veio uma mulher, ela é cristã. Senta, não. Tem espaço ali. Aí ela olhou assim pra mim e meu esposo. esposo. Falou, vocês são cristãos, não são? Eu falei, somos sim, pra glória de Deus. Aí ela falou assim, vocês congregam em qual igreja? Aí eu falei assim, meu esposo. Aí eu falei assim, ele na Assembleia. E a senhora? Eu falei, na Batista. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas a senhora congrega na Batista bem, ó, forte. Glória a Deus. Aí eu pensei assim, meu Deus, será por que isso, né? Pois é, irmão. É quando a gente vive Deus. Quando a gente tem Deus, a gente tem os costumes da palavra de Deus. Agora esse negócio de dizer sou crente, só de nome, não funciona. As pessoas têm que olhar para você e ver você como servo de Deus. Quando os discípulos olhou e disse, opa, ele parte o pão. Lembra que Pedro estava desviado e no dia que Jesus foi preso e perguntaram, você é um dele? Ele disse, não sou não. Mas quando olharam para ele, disse, não, você fala como ele. Você é um deles e você age como ele. Então, você é crente, irmão, tem que agir de acordo com a palavra. Tem que viver com a palavra. E qual é a minha preocupação? A minha preocupação de estar ensinando a palavra, porque eu não venho para aqui porque eu acho vocês bonitos. Eu não venho para aqui porque vocês me dão dinheiro. Eu não venho para aqui por causa de oferta. Eu venho para aqui pregar a palavra de Deus, porque a minha preocupação é de vocês irem para os céus. Amém, glória a Deus. E quando se fala para os céus, não vai entrar de qualquer jeito. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, conta a história que havia 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Por que foi dado loucas e prudentes? Porque 5 ficou sabendo que ia se encontrar com o seu noivo, levou azeite, e 5 sabia que não estava preocupado com o horário, não estava preocupado com nada, eu vou para lá e na hora que ele chegar está tudo lindo. Só que o noivo demorou. E aí o que acontece? O azeite secou. O azeite secou. E aí foi atrás da outra, me dá meu azeite do teu. E ela disse o quê? Não que pode me faltar, o noivo pode demorar, pode me faltar. Então vai comprar. E quando elas vão comprar, o noivo voltou. E elas fizeram o quê? Elas ficaram. Mas pastor, o senhor quer dizer o quê? Eu quero dizer, irmãos, não é obrigado para todo mundo na igreja subir todo mundo não. Infelizmente, se o pastor errar, ele vai para o inferno. Não sobe. Verdade. Aí eu digo para vocês, é todo mundo que quer estar aqui gastando perfume, é todo mundo que está aqui vindo para a igreja para dizer que não vai subir? Não, irmãos. Todo mundo que está aqui quer ir para os céus. É verdade. Agora precisa renunciar o pecado, as coisas erradas, a sua própria vontade, porque a Bíblia diz que aquele que não tomar sua cruz e seguir não é digno de mim. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, casa, beijo, por amor de mim, também não é digno de mim. Ainda diz assim, olha, a porta é estreita e o caminho apertado. E o mais, poucos entrarão por ele. Glória a Deus. Ah, pastor, mas é o meu teu irmão, pastor Edilson. Pastor Edilson está fazendo a vida dele. Irmão. É verdade. Oh, mas meu filho, meu marido. Não, Jesus é eu. Nós precisamos entender isso, irmãos. E qual é a minha preocupação, irmãos? É que nos últimos dias, a Bíblia diz que os homens se recusarão a ouvir a sã verdade. Amém, glória a Deus. Dando coceiras em seus ouvidos, dando ouvido às fábulas.
Jonas. Não quer fábula, é história, irmão. Conversa fiada. Amém. Mas por que isso? Porque é mais fácil. É mais saudável. É mais o que eu penso da minha carne. Semana eu vi um grande pastor, para a glória de Deus, isso, né? Grande, que eu falo assim, no termo de conhecimento. Ele disse que não acredita mais que existe inferno. Que Deus é tão bom que jamais lançaria um homem no inferno. Meu Deus. Aí ele tem que anular as escrituras, irmão. É verdade. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, quem não foi encontrado escrito no livro da vida, vai parar no mar de fogo. Aí o cara disse, não, eu não acredito mais que existe inferno. Aí eu digo, ele pode ser estudioso do jeito que ele bem quiser. É verdade. Mas não vai me convencer. Porque, irmãos, o que tem de pessoas deixando a sã doutrina para seguir os ensinamentos que agrada a carne, não está no gibi. É muita gente. Hoje nós vivemos um momento difícil para pregar o Evangelho. Porque se a gente corrige o irmão aqui, ele morre, cai ali. E outro pastor abraça ele, principalmente se ele tiver uma condiçãozinha financeira melhor, beleza. Mas aí, meu irmão, quando Jesus voltar, é a hora do aperto de conta. E na hora que as coisas apertam na tua casa, tu vai chamar o pastor? Na hora que as coisas ficam difíceis, tu vai chamar quem? Jesus. Se você não tiver uma vida com Jesus, como é que tu vai viver, Cassiano? É verdade. Não dá. A Bíblia diz que as virgens, as prudentes, quando ouviu aí, veio o noivo, pegou suas lamparinas, colocou azeite e encontrou. E ouviu o quê? Vinde, bendito do meu Pai, para o anseio da núpcias. Agora, e as outras? As outras perderam a bênção. Senhor, abre. Não vai mais, irmão. Está fechada a porta. Amém. Acabou. Entende, Gelton? Que existe a janela, a porta da graça hoje aberta, mas um dia ela vai se fechar. É verdade. E qual é a minha preocupação, irmão? É que nós temos uma palavra de Deus para a gente caminhar sobre a direção de Deus. E às vezes, até dentro de nós mesmos, parece que falta força. Se eu disser para você que tem hora que eu não oro para ir embora daqui, eu estou mentindo, eu oro sim. Porque eu tenho promessas de Deus para minha vida. Deus me fez promessa, mas eu posso sair de qualquer jeito, sem a vontade de Deus? Não, porque eu vou tirar a responsabilidade minha e botar em cima de vocês um jugo, um fardo. Mas do outro lado também, eu preciso entender que eu tenho que fazer as coisas da vontade de Deus. E se vocês não conseguirem entender o projeto, uma hora ou outra Deus vai me tirar. Porque Deus conhece o nosso coração. Pastor, existe isso na Bíblia? Existe. A Bíblia diz que o povo pediu a Deus um rei, isso. Porque todas as nações tinham um rei e Israel não tinha. Aí Deus deu um rei. Quem foi? Saul. Beleza? Deus deu para eles, Deus levantou Saul, levantou. No meu povo não pediu, pediu. Mas quem era na época que lecionava? Samuel. E Samuel questionou diante de Deus: Senhor, o povo não me quer mais agora, não estou pedindo um rei. E o que foi que Deus falou para Samuel? Samuel, esse povo não rejeitou, não foi você. Esse povo rejeitou a mim. Porque foi eu que te enviei. Olha o perigo, irmão. Você já pensou nisso? Aí Deus diz assim: agora eles vão ver o que eles vão sofrer por causa desse rei. Amém. Então, irmãos, Glória a Deus. existe a porta da graça, mas também existe a porta da justiça. Glória a Deus. Então nós precisamos estar atentos com isso. Amém. Você sabe por que eu vejo todos os dias? Porque eu entendo que Deus me chamou. Amém. Entende isso? Por que você está aí, Iranilda? Porque Deus te chamou. Por que você está aqui, Érica? Você poderia ter ido embora há muitos anos, mas porque você entende que Deus ainda não concluiu a obra dele com você. É verdade. Pode ser por 20 anos, 30 anos, 10 anos, não importa. Mas um dia, Deus pode te levar para a tua terra, ou pode trazer seus parentes para aqui. É verdade, Jesus. Isso depende de Deus. Agora você precisa cumprir bem o teu chamado aqui. Entende, irmãos? Que nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Independente de ser o pastor Edilson Maria das Neves, que esteja pregando, independente de Wallace, de ser pastor lá do tabuleiro, do Santo Estevão, de onde for. Quem está pregando está trazendo a palavra de Deus e ela precisa ser observada e guardada. Amém. Glória a Deus. Porque, Gelton, vai chegar um dia que o Senhor vai cobrar de nós. Sim ou não? Sim. Aí eu vou dizer outra coisa para vocês.
Nós precisamos ter uma identidade. Pastor, como é isso? Precisamos mostrar para o mundo que nós somos. É verdade. Precisamos viver Cristo. Esse negócio de ser crente, escondido, andar com a Bíblia debaixo do braço, escondida ou amarrada no saquinho, para ter vergonha da Bíblia, tem alguma coisa errada. Você ainda não se converteu. É verdade. Vou contar um testemunho do meu cunhado. Meu cunhado se converteu, usava droga. Pai, eu sou acostumado. Não, você agora é crente. Se sai daqui para a coisa não ficar feia pro seu lado. Vá-se embora daqui. Você não é mais bem-vindo aqui, não. Mandou ele cair fora. Glória a Deus. E ele disse, como é que esses desgramados sabem que eu estou na Bíblia? A Bíblia estava dentro do saco, guardada. Deus mostrou. Mandou ele cair fora de lá, que ele não era mais daquele mundo. Glória a Deus. Então, imagine, irmão, só ele estava no vício, mas a seriedade do coração dele estava tão grande que fez Deus revelar para aquele povo que era ele. Aí eu estou ouvindo nós como cristãos, tá nem aí. É verdade. Lembra que nós estamos orando essa semana justamente pelos nossos órgãos? Porque tem pessoas que falam que pensa, falam que dá na teia, falam que quer, não tem peso de responsabilidade, não tem senso de justiça, fala do jeito que dá, que vem na teia. Gente, nossos lábios têm que falar palavras que tragam edificação. Amém. Glória a Deus. Pessoas que são cristãs, rapando as coisas dos outros, roubando, que coisa feia, irmão. É verdade. Ladrão, tem que ser preso. Ah, eu sou crente, mas não vem ver um dinheirinho na rua. É Deus? Não, tu deixa lá. E se achou, apareceu o dono, é seu, tome. Entendeu, irmão? Nós somos cristãos, sim ou não? Sim. Então pronto, irmão. Então nós precisamos viver o que a palavra nos ensina. E a última palavra, que coisa interessante que a gente precisa entender, é que a falta de vigilância, que nós ficamos distraídos com a palavra, irmãos, pode nos trazer consequências perigosas. Amém. A qual, pastor? Irmãos, perigosíssimas. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra e nós desobedecemos, a Bíblia diz que nós iríamos o coração de Deus. Imagine levantar a ira do coração de Deus. Não, Deus é tardio em irar. A Bíblia diz que o povo de Israel recebeu direcionamento por Moisés. Lembra? Lembro. Primeiro, eu vou tratar isso aqui. Ó, a importância de você estar envolvidos com o projeto de Deus. O povo de Israel estava todo reunido. Moisés chama o povo e diz, reúna aí todo mundo que eu quero dar uma palavra, uma mensagem de Deus. Então se reúne. E Moisés traz uma palavra dizendo assim, olha, vocês se reúnam na casa de vocês. Em família. Se a família for pequena, junte duas famílias juntos. Se a família for grande, que coma sozinha. Mas cada família pegue um cordeiro, macho, sem defeito, mate, coma a carne assada, e o que sobrar, queime, e pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Porque nessa noite o anjo da morte vai descer e vai ferir todos os primogênitos do Egito. Certo? O povo fez o quê? Correu para casa, passou o sanguinho na porta e ficou todo mundo tocado dentro de casa. Escondidinho lá dentro de casa. Certo? Beleza. Aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Se aquela pessoa que ouviu aquele culto ali, ou aquela palavra, ele chegasse em casa, eu vou matar meu carneiro, nada, porque eu tenho que estar sangrando o carneiro uma hora dessa. O pastor estava lá falando besteira, Deus ia mandar matar o carneiro. E logo mais bonito, que é para vender, eu não vou dar nada. Meu carneiro é meu, não. Eu vou comer com a irmã Fernanda, que nada, a irmã Fernanda Gulosa vai comer minha carne toda. Eu não vou, não. Ah, mas eu vou sentar na mesa com gel e letícia, que nada, eu não vou, não. E ele começa a botar gostinho. O que aconteceria com ele? Ia morrer. A Bíblia diz que quando o anjo da morte desceu, se matou todos os primogênitos. A Bíblia diz que no Egito, quando amanheceu o dia, não havia uma casa que não tinha um morto. Só a casa do povo de Deus, isso, que não tinha ninguém. Só o povo de Deus que recebeu aquela mensagem viva estava livre. Mas o restante, toda a casa tinha um morto. Imagina o negócio desse. Aí eu te digo, mas pra quê? Eu tenho Deus dentro da minha casa, eu não preciso ir à igreja.
Mas eu já sirvo a Deus aqui na minha casa. A Bíblia diz que tinha 2 ou 3. Sim, irmão. E por que Moisés ia para a congregação? E por que Moisés ia e a nuvem saía? Moisés estava em direção à congregação e a nuvem ia. Moisés parava e a nuvem parava. O povo andava com Moisés e a nuvem andava. Por quê? Não precisa de ter uma congregação? Ah, mas agora é uma nova modalidade que a gente congrega sem precisar ir na igreja, congrega em casa. Tá bom, irmão. É um direito teu. Meu Deus. Mas a Bíblia ensina que nós precisamos congregar. Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém até que do alto seja revestido em poder. Jesus não queria que ele saísse da comunhão. Ah, mas tu quer congregar em casa sozinho, tu vai tomar Santa Ceia em casa, não sei. Ah, mas tu vai congregar em casa sozinho, tu vai ter partir o pão como a gente parte aí comendo junto. Não sei se tu vai fazer isso. Ah, mas tu vai ter um pastor, como a Bíblia diz que Deus deu uns para pastor, para promover a edificação. Como é que tu vai ter um pastor que vai conhecer a voz do teu pastor e o teu pastor vai conhecer a tua voz como? Como é isso? Eu não entendo. Glória a Deus. Igreja, vocês podem me ajudar aí, se vocês quiserem deixar fluir a mente de vocês, porque eu não entendo. Esse negócio de dizer assim, eu sou crente, eu não congrego, quem é teu pastor? Eu não sei.